Saudações, saudações imperiais. Gente, olha só, eu estava sumido aqui, tá? Mas aí voltei e voltei com novidade. Novidade boa, é claro, tá? Mas a gente começar nossas análises, reacts, trailers e tudo isso que a gente ficou aqui no meu período de férias lá em Scarif, como sempre, né? É claro que às vezes demora mais, demora menos, porque Imperial é obrigado a trabalhar sempre, então férias são muito bem-vindas, tá? Mas eu queria partilhar uma coisa muito massa pra vocês, que é, oficialmente a Rádio Imperial encontrou um parceiro zaço aí no universo dos livros, tá? A nossa parceira oficial aqui agora da Rádio Imperial, a Universo Geek, que é muito legal receber eles aqui com a gente. Então a gente recebeu, né, uma caixinha aqui cheia de surpresas. São nossos primeiros recebidos oficiais aqui da Rádio Imperial, tá? Então a galera da Universo Geek, muito obrigado por confiar aqui no trabalho da Rádio Imperial. A reunião com o pessoal foi muito de boa, foi muito massa, o briefing lá que a gente foi passado. Novidades, né, vão ser anunciadas. A gente tá aqui no grupo de insiders, né, bora dizer assim, onde a gente recebe novidades. Mas eu tô muito ansioso pra partilhar com vocês as coisas de Star Wars que vão sair por aqui, tá? E aí vocês podem ficar ligados, ficar ligadas, que aqui em primeira mão você vai receber essas informações assim que saírem, assim que minha review também sair, tá? Mas sem delongas, deixa eu mostrar pra vocês aqui o que é que eu recebi. Essa caixa maravilhosa que tá aqui, que eu fiquei assim, né? Minha Nossa Senhora, foi o próprio patrão Darth Vader que enviou essa caixa de tão bonita que tá? Mas é sério, bora lá pra mostrar pra vocês aqui. E bora pra nossa câmera de recebidos imperiais aqui, é claro, tá? Porque olha só, grupo editorial Universo dos Livros, essa caixa daqui maravilhosa. Eu censurei minhas informações, é claro, tá? Pra ninguém mandar uma X-Wing aqui pra nossos terrenos imperiais. Mas olha só, eu queria dizer que eu, né, peguei aqui, só abri o Durex aqui embaixo da caixa. E aí eu queria abrir com vocês aqui em primeira mão pra saber o que é que vem nessa caixa magnífica aqui da Universo dos Livros, tá? E olha só, a gente tem aqui logo de cara um marcadorzinho do Grogu, né, para o filme do Mandalorian Grogu, para, né, a divulgação aí do filme que vai a seguir. E também a gente tem uma cartinha, tá? Então, porque a gente não vai ler junto, tá? Deixa eu tirar aqui para vocês, para eu mostrar direitinho para vocês como é que fica, tá? Então, bora lá. Olha só que maneiro, tá? Star Wars, Disney, Lucasfilm, tá? Olha só que maneiro. A gente tem um marca-páginas aqui, tá? Com o selo da Universo Geek, muito maneiro. Dá pra acompanhar muito bem as leituras que serão feitas, tá? Muito maneiro mesmo, muito obrigado. É uma coisa muito essencial, né? Se você manda livro pra pessoa, obviamente você quer mandar um marca-página que é muito irado, tá? Vou deixar aqui do ladinho. E aí a gente também tem uma carta, tá? Uma cartinha diretamente aí do pessoal da Universo Geek, tá? Sejam muito bem-vindos, né, ao time de leitores da Universo dos Livros. E aí, lendo aqui pra vocês rapidinho, é uma alegria enorme ter vocês com a gente em mais um ano que promete ser inesquecível. Teremos lançamentos incríveis que vão fazer vocês entrarem em surto, eventos super especiais, ações e campanhas maravilhosas com a participação exclusiva de vocês, revelações em primeira mão, e vocês não estarão apenas recebendo livros, mas fazendo parte do nosso universo. Queremos vocês opinando, criando, sugerindo e brilhando junto com a gente. Bora embarcar na nossa nave? Seu lugar já está reservado. Com carinho, equipe Universo dos Livros, tá? Então tem o símbolo aqui da galera, né? Universo dos Livros, Universo Geek também. E também a Rua Editora, tá? Pessoal, muita gente boa que mandou isso aqui pra gente. A cartinha muito bonita, muito legal, tá? Como eu falei, muitas novidades. Mas aí, é claro, a gente tem que falar dos livros que chegaram, tá? Porque assim, são 2 livros, porque veio no briefing. E eu queria mostrar essa belezura aqui pra vocês. Star Wars, A Vingança do Sith. A novelização, tá, oficial aí, episódio 3, escrita pelo Matthew Stover, tá? E baseado, obviamente, no roteiro aí de George Lucas para o episódio 3. E, cara, olha que capa bonitona, é sério. Tipo assim, se eu fosse uma pessoa que desenhasse capas, eu com certeza estaria olhando para o meu trabalho e falaria, caraca, que foto maneira que eu acabei de desenhar, tá? Que capa maneiríssima. Ali a gente vê, é claro, né, Anakin e Obi-Wan ali naquela cena clássica em Mustafar, aquele duelo contra mestre e aprendiz, né? E é claro, a silhueta do Darth Vader, sempre presente aí em materiais promocionais, as prequels, né? O spoiler, mas a conversão do Anakin pro Darth Vader também é uma coisa muito maneira de se ver como isso é retratado aqui nessas obras, nessas artes, tá? E aqui no fundo também a gente vê, tá? A gente tem essa... Opa, já mostrando spoiler, olha só, mas bora fechar a caixa para não estragar a surpresa para vocês, mas olha só, a gente tem aqui, tá? A Vingança do Sith, é claro, bora analisar a grossura desse livro. Cara, olha que maneiro, coisa que eu tô vendo agora, tá?
As páginas são em vermelho. Isso daqui eu vou abrir com vocês, tá? Fiquem ligados, fiquem ligadas. E olha só que coisa bonita e coisa diferente, tá? Falando a verdade mesmo. E aqui a gente tem a sinopse atrás, tá? Esta história aconteceu há muito tempo em uma galáxia muito, muito distante. Ela já terminou, não há como mudá-la. É uma história de amor e perda, irmandade e traição, coragem e sacrifício, e da morte dos sonhos. É uma história sobre a tênue linha entre o melhor e o pior que existe em nós. E é a história de o fim de uma era, tá? Muito maneiro isso daqui. Bora abrir, tá? Eu vou abrir aqui porque eu já tô curioso pra saber. Porque, cara, eu fiquei muito interessado nessas páginas em vermelho, tá? Então, eu peguei aqui e aí eu fiquei muito impressionado já de cara, tá? Não vou mentir, negócio bonito, retado. E aí, olha pra vocês verem um negócio maneiro, olha só. Olha, abri aqui, tá? Eu deveria estar até usando luvas pra ver essa obra-prima aqui, tá? E vocês podem ver aqui, não sei se dá pra notar, mas esse símbolozinho do Vader aqui, ele tá um pouquinho em alto relevo, tá? No caso, o restante da capa aqui, dá pra ver que tem tipo um recortezinho, digamos assim, tá? E aí a silhueta do Vader vem dentro, né? Desse recortezinho aqui, é muito maneiro isso daqui. Se eu for abrir aqui com vocês rapidinho, só pra... Nossa senhora, olha pra isso, tá? Ô louco, tá? E aí, olha só, aqui a gente tem a arte Star Wars, tá? Obviamente, esperem review aqui no canal, tá? Muito maneiro isso daqui, como são feitos, Anakin e Padmé, tá? Dentro aqui das letras de Star Wars. E aí, cara, que livro bonito, porque assim, deixa eu mostrar pra vocês, porque isso daqui, ele me parece muito não só uma novelização, né? Mas, na verdade, as próprias páginas do livro, elas não são páginas comuns, digamos assim, tá? Dá pra ver que elas têm uma própria textura diferente também. Não sei se dá pra ver aqui, tá? Então, eu tô muito empolgado, interessado aqui. Tem algumas notas de rodapé também aqui, tá? Não sei se dá pra ver, mas é porque eu também não quero estragar o livro, tá, gente? Mas aqui, ó, dá pra ver que tem algumas notas de rodapé aqui no livro, tá? Então ele me lembra muito aquelas obras que você lê, né? E você tem muitas obras literárias muito conhecidas, como Os Sertões, tá? De Euclides da Cunha, onde a gente vê várias notas de rodapé para apresentar algumas retóricas, explicações do que o autor quis mencionar com aquilo, tá? Então, muitas das coisas também é fora do universo de Star Wars, tá? Da história do filme mesmo. Por exemplo, aqui aleatoriamente abrindo na página 122, a gente tem aqui, tá? Deixa eu focar aqui pra vocês, tá? Só pra vocês verem o que eu tô falando. Aqui, nota 50. Esta é a versão língua de Yoda de uma famosa passagem do Tao Te Ching, a inspiração suprema para boa parte da sabedoria de Yoda, tá? Quando ele fala que paciência é preciso ter até a lama assentar e a água ficar limpa. Então vamos esperar. Então é muito da hora como eles contextualizam esse tipo de informação, tá? Chiaro Escuro também, tá? Se a gente for ver aqui capítulo 20... eu tô abrindo aqui na medida que eu tô falando pra vocês, viu, gente? Então isso aqui não foi planejado não, mas eu tô muito surpreso de achar muitas coisas muito da hora. Então olha só, você tem ali, ó, Chiaro Escuro, tá? E você tem a nota aqui, pra quem nunca se casou com uma especialista, né? E por aí vai, tem aqui a menção, né? Pra quem nunca se casou com um especialista em história da arte, chiaro escuro, claro escuro é um termo que designa um estilo de pintura definido principalmente por composições dominadas pelo contraste entre luz e sombra. Então, cara, muito legal, muito maneiro, é um recebido muito da hora, mas ainda não acabou, tá? Porque assim, a gente ainda tem o nosso próximo livro aqui, que é o Star Wars A Sombra do Sith, tá? A Sombra do Sith também, e olha só, veio um botãozinho aqui também pra gente, tá? Time de leitores da Universo Geek, tá? Muito maneiro ter visto isso aqui. Eu sou time de leitores, então deixar aqui esse botãozinho do lado aqui. Também bora partir para abrir a Sombra do Sith, a Sombra do Sith, tá? A gente vê aqui que é uma história se passando ali na época das sequels, claro, onde o Luke, ele já tá mais envelhecido, tá? Claro, ali depois da queda do Império e por aí vai. E também a gente tem o nosso Lando Calrissian. Isso aqui é uma história escrita pelo Adam Christopher, tá? E lançado, obviamente, pela parceria aqui da Universo Geek, por nossos parceiros aí aqui no Brasil. E aqui a gente conta a história dos dois, tendo uma dupla, uma parceria que eu não sei muito bem, eu só lembro da sinopse do livro, eu tava muito ansioso pra ler isso daqui, tá? E aí, quando a gente vai pra... Cara, que da hora. Quando a gente vai pra... Que massa, né? É muito engraçado, tipo... É muito bonito essas artes aqui, porque você vê que
cara, você vê que, tipo assim, é um desenho mesmo, né? Tipo assim, é muito legal. Não é só o verso de um livro estampado, uma parte branca e aqui a sinopse, né? É bem desenhadinho mesmo. Então aqui a sinopse com vocês, ó. Luke Skywalker e Lando Calrissian retornam neste livro que se passa entre o Retorno de Jedi e o Despertar da Força, tá? Se eu não me engano, esse brother aqui, ele é o Osh de Bestun, né? Muito conhecido ali pelo episódio 9, a Daga, a Lâmina Sith, né? Que a gente vê lá que leva pra Exegol, né? Nas Ruínas da Estrela da Morte. Lá em episódio 9, que a Rey pega também. Mas tem muitas coisas aqui, olha só. Assombrado por visões do lado sombrio, o Mestre Jedi, Luke Skywalker, deixa eu focar aqui com vocês, prevê um sinistro segredo que cresce nas profundezas do espaço em um mundo inóspito chamado Exegol. A perturbação na força é inegável e os piores meses de Luke se confirmam quando seu velho amigo Lando Calrissian o procura com relatos de uma nova ameaça Sith. Um assassino encarregado de sequestrar uma jovem. Enquanto Rey e seus pais são caçados até os confins da galáxia, Luke e Lando correm para desvendar o mistério de persistente sombra do Sith e ajudar uma jovem família em fuga, lutando para salvar suas vidas. Interessante, viu? Eu não sabia que você já tinha a menção da Rey aqui nesse livro, tá? Obviamente, esse daqui foi um livro que foi lançado na época, né, que tá dizendo aí, Trademark 2021, bem pequenininho aqui de fundo, tá? Não sei se vai dar pra câmera focar aqui, mas dá pra ver rapidinho aqui que, na verdade, esse filme, isso aqui, obviamente, foi lançado depois da Ascensão Skywalker, tá? Então, você já teve toda a contextualização do Snoke, né, lá, a Rey, por aí vai, tá? Então, é muito maneiro você ter uma expansão a esse universo que com certeza eu vou ler, tá? Com certeza eu lerei aqui, tá? Tem aqui toda a sinopse, tudo bonitinho também, tá? E aí, eu vou abrir com vocês aqui também, e eu acho que isso daqui é mais um estilo de obra literária mesmo, tá? No caso, livros habituais, ao contrário desse A Vingança do Sith, que ele é mais um livro assim mais... eu esqueci o nome correto, tá? Mas é como eu falei, né? Um pouco mais leitura, assim, tipo literatura mesmo, né? Ao contrário de romance escrito para livros e adaptações e coisas de Star Wars, tá? Então, ele é bem diferente do que eu tô dizendo, tá? Dos livros comuns. Então, se a gente for abrir aqui, deixa eu abrir aqui com vocês, eu posso ver que também, além disso, a capa também é muito bonita, no sentido que essa capa aqui, ela tem um certo detalhe aqui, esse desenho também, tá? Se você passar a mão, dá pra ver aqui no microfone, tá? Que é um pouco áspero, assim, essa capa, tá? Muito legal mesmo, muito bonito. E o próprio livro também, ele é um pouco mais áspero, ele tem um certo tom de livro mesmo, antigão que a gente lia, sabe? Que a gente passa a mão aqui, a gente sente a rigidez, né, do livro, toda a questão muito, muito literária mesmo, para você já se envolver logo na parte que você pega o livro para ler, né? Porque é muito interessante que a sua experiência de literatura, acho eu, ela começa justamente aqui, né? Onde você está segurando o livro e ser um livro confortável de você ler. Tem livro que é muito grande, você tem que saber onde segurar direito, né? E aqui ele tá muito ideal, muito legal, muito confortável para as mãos e muito interessante também nessa textura, tá? E aí, se a gente for abrir aqui, obviamente é um livro, né, tá? Não tem muito que falar disso daqui, o livro é mais comum como os outros livros que a gente tem também, né, da própria Universo Geek também, mas é uma coisa muito interessante isso aqui, ó, tá? As artes do Remanescent Sith, né, do Remanescent Sith ali pós episódio 6, né, e tal, a galera de Exegol. E aqui você tem, né, capítulo 26, o Sepulcro, Coordenadas Desconhecidas presente. Aparentemente isso daqui é um livro que se passa, né, entre o passado, o presente, né, e por aí vai, e vai dar toda aquela contextualizada aqui, né? Então é muito legal você ver isso daqui, tá? E uma coisa muito interessante também é que, na verdade, eu tava dando só uma olhada aqui rapidinho, é porque, na verdade, isso daqui ele já começa um pouco diferente, tá? Você tem Star Wars A Sombra do Sith, e ao contrário dos outros livros de Star Wars, ele não tem o title, né, de Star Wars depois que acaba o prólogo, né, o início do livro, assim, tá? Os capítulos iniciais, o apêndice, por aí vai, quando tem, né, a dedicatória também. Então, assim, ele já começa, né, há muito tempo, em uma galáxia muito distante, e aí, de repente, tá vendo? Tipo, já começa o letreiro, capítulo 1, Espaço Selvagem, Coordenadas Desconhecidas. Ao contrário do que eu mostrei ali, tá? Livros de Star Wars são muito conhecidos por mostrar essa parte de Star Wars aqui, logo depois que faz a contextualização, né? No caso aqui, logo antes da dedicatória, né? Às vezes também
antes, né, do capítulo inicial e também logo depois da dedicatória, mas o ponto é muito interessante que esse aqui ele é o primeiro, inclusive, livro que eu vi que ele não tem esse letreiro de Star Wars logo aqui, tá? Ele já tem logo de cara aqui, logo no começo. Nessa página aqui, como vocês viram ali também, em Vingança do Sith. E é isso, gente, eu estou aqui com esses 2 livros aqui magníficos que eu já pretendo ler, eu pretendo terminar eles amanhã, não, brincadeira. Mas eu fiquei muito feliz de ter recebido, os livros são muito bonitos e como diria o Grievous aqui, esses vão ser um ótimo, né, uma ótima parte da minha coleção, uma coisa que eu estou muito interessado para ler. E obrigado de novo ao pessoal da Universo dos Livros, tá? Por esses 2 livros maravilhosos que eu seguro aqui nessa mão, tá? Nessas mãos, A Sombra do Sith e Star Wars Episódio 3, A Vingança do Sith, a novelização. E, é claro, review em breve, tá? Obviamente essa daqui é Star Wars A Vingança do Sith, mas ela é baseado na história, né, e no roteiro de George Lucas, como eu tava falando. Então, na verdade, assim, embora o desfecho, né, como a gente viu assim, essa história já aconteceu, a história de O Fim de uma Era, ela já tem acontecido no caso, e a gente já sabe como ela começa, como ela tem o meio e como ela tem o fim também. Ela ainda tem algumas, bora dizer, uns takes, né, diferentes aqui para as coisas que aconteceram, umas contextualizações muito maneiras, além do filme, tá? Porque a gente sabe que a Star Wars A Vingança do Sith era um filme bem maior e tal. Então, assim, claro que a gente tem muitas coisas que podem ser expandidas aqui, ao contrário de um filme de 2 horas, 2 horas e 20 que vai para os cinemas, é claro, a gente pode ler aqui obviamente, 390 e lá vai páginas, tá? 393, 395 páginas. Então, eu acho que isso daqui vai me acompanhar. É um livro que, aqueles livrões, sabe? Livrão mesmo, que eu fiquei honestamente muito impressionado assim pela qualidade dos 2, na verdade, tá? Mas eu acho que esse aqui já começa de cara a se destacar visualmente assim, todos os relevos assim, a questão das folhas vermelhas também, tá? Dessas beiradas vermelhas, na verdade, porque as folhas são em branco, normal. Mas toda essa questão aqui, todo esse preto com vermelho que combina super, tá? Combina super assim e tal. E é realmente a cor. Depois ali, obviamente, acho que você não consegue falar em A Vingança do Sith, Império, né? Você tem toda aquela ideia da lava de Mustafar, o renascimento, digamos assim, o nascimento de Darth Vader, né? A morte da Anakin Skywalker. Tudo aqui representado nesses tons de luto pesado, vermelho, preto, e depois o nascimento aí, a transição da República pro Império Galáctico, tá? Então eu gostei muito de receber isso daqui. A Universo Geek, de novo, meu muito obrigado. E é isso, como diríamos aqui no Império, é claro, eu vou fazer review. E é claro, uma vida longa ao Imperador e até a próxima.